Esta viagem começa em Butte, uma antiga cidade de mineração. Segue para o oeste, cruzando a paisagem impactante da Floresta Nacional de Beaverhead Deer Lodge, com vales férteis que prometiam uma nova vida de prosperidade para os primeiros colonos. Em Sula, o trajeto passa por uma escola de uma única sala, muito bem restaurada, antes de subir as montanhas escarpadas de Bitterroot. Atravessando o vale, passando pela cidade de Hamilton, esta jornada sobrevoa as montanhas Sapphire, assim chamadas pela enorme abundância de safiras da mais alta qualidade. Em Rock Creek, há um hotel-fazenda popular entre quem busca uma experiência de faroeste. Ali perto fica a cidade fantasma de Granite, que já foi um grande centro de mineração de prata. A viagem termina na fazenda Grand Course, em Deer Lodge, que foi a sede de um dos maiores impérios de gado da história dos Estados Unidos. Aninhada nas montanhas rochosas, fica a cidade que já foi descrita como a colina mais rica da Terra. Hoje, Butte é a quinta maior conurbação de Montana, com mais de 34 mil habitantes. Mas na década de 20, esse número se aproximava dos 100 mil, pois trabalhadores de todos os cantos do mundo se dirigiam para esta comunidade isolada. A indústria aqui era a mineração, e numa escala sem precedentes. O Museu da Cidade relata com orgulho a história que remete à segunda metade do século XIX, quando mineradores descobriram algumas das mais ricas jazidas de ouro da história. Além da abundância de prata e zinco, foi a reserva aparentemente inesgotável de cobre que fez Butte se transformar de um acampamento enlameado para a cidade mais próspera do oeste americano. Ao lado de um memorial para os milhares de pessoas que perderam a vida em acidentes de mineração, fica a atração principal do museu, uma reconstrução de como teria sido Butte. Um lugar em que os mineradores tinham grande vigor para trabalhar e para se divertir, numa das maiores e mais notórias cidades do oeste, que contava com centenas de bares e um infame distrito da luz vermelha. O crescimento acelerado da demanda por cobre deu origem a alguns dos homens mais ricos do mundo. Os donos destas minas eram conhecidos como os Reis do Cobre. O mais famoso deles provavelmente foi William A. Clark, cuja fabulosa mansão vitoriana com 34 quartos é um testamento de sua riqueza e poder. Estima-se que em 1900 o patrimônio de Clark valesse 50 milhões de dólares, o que fazia dele o homem mais rico do mundo na época. Hoje, a mansão do Rei do Cobre fica no coração do centro histórico de Butte e funciona como museu e pousada. E a somente um quarteirão de distância fica o magnífico château em estilo francês que Clark construiu em 1898 como presente de casamento para o filho Charles e a nora Catherine. Conta-se que a mansão é uma réplica de uma das alas do Château de Chenonceau, do Vale do Loire, na França, onde o casal passou a lua de mel. Hoje, esta construção histórica, conhecida como o Château Charles W. Clark, é um museu dedicado ao início do crescimento da mineração. Torres de mineração abandonadas ainda estão espalhadas pela cidade, símbolos da herança mineradora de Butte. Elas levavam homens, mulas e equipamentos para dentro de fossos subterrâneos com até 1.500 metros de extensão. E o mais importante para as empresas mineradoras, voltavam à superfície com carga após carga de minerais preciosos. Trabalhavam quase 24 horas por dia, parando somente se houvesse algum problema técnico ou greve de trabalhadores. Acidentes e mortes eram acontecimentos comuns. No fim da década de 50, o declínio na qualidade do minério e a competição marcaram o fim das minas subterrâneas e a preferência pelas minas abertas, mais lucrativas. O resultado foi a infame mina de Berkeley. Os 28 anos de atividades resultaram numa catástrofe ambiental. Quando a mina foi fechada em 1982, as bombas de drenagem também pararam, o que fez o nível da água subir e formar uma sopa tóxica de substâncias químicas perigosas. Está sendo realizada uma enorme operação de limpeza para impedir a contaminação da água subterrânea, além dos rios. O fechamento da mina de Berkeley também resultou num desastre econômico para Butte.
Mas em 2003, a mineração ao redor da mina foi reiniciada com uma administração cuidadosa e hoje produz cerca de 8% do cobre dos Estados Unidos. Grande parte do metal é extraída da própria água contaminada, tão rica no mineral que reluz com essa coloração marcante. Curiosamente, essas piscinas tóxicas deram origem a um tipo inusitado de turismo, em que os visitantes agora podem pagar uma entrada para ir até uma plataforma de observação e testemunhar essa incrível obra de mineração. A herança é um lembrete melancólico de uma indústria que gerou grande riqueza, porém acabou por envenenar a cidade. Ainda que tenha pagado um preço alto, Butte está se recuperando lentamente. O retorno da mineração trouxe desenvolvimento em outras áreas, como transportes e tecnologia. Os altos e baixos de Butte sempre giraram em torno da mineração. E o monumento gigante que lá do alto observa a cidade e o lago tóxico não é a exceção. Nossa Senhora das Montanhas Rochosas. A estátua foi um projeto comunitário colossal realizado na década de 80, quando Butte sofreu o duro golpe do fechamento das minas de cobre. Erguida em 1985, a presença vigilante da Nossa Senhora das Montanhas Rochosas teria ajudado a recuperar o ânimo da cidade. Com 27 metros de altura, é a mais alta Nossa Senhora dos Estados Unidos e a segunda estátua mais alta do país, atrás da Estátua da Liberdade em Nova York. Seguindo para o oeste de Butte, o trajeto atravessa uma vasta extensão das Montanhas Rochosas. É a Floresta Nacional de Beaverhead Deer Lodge, a maior floresta nacional do estado de Montana, que abrange aproximadamente 13.500 km². A proteção desta área é, em grande parte, uma resposta à atividade madeireira descontrolada das mineradoras de Butte, cujas ações levaram o presidente Theodore Roosevelt, em 1908, a declarar esta região uma reserva nacional. Ao longo de todo o vale, há vestígios de fazendas abandonadas. Com a abundância de pasto fértil barato, as fazendas de gado começaram a despontar aqui na década de 1860, com o aumento da procura por carne de boi nas novas comunidades mineradoras. O cultivo de trigo também era próspero, até que uma seca implacável e uma queda dos preços no mercado após a Primeira Guerra Mundial levaram famílias à ruína. O declínio das atividades rurais forçou muitos fazendeiros a abandonarem as terras. Para o oeste, depois do vale, fica esta área inóspita e sem estradas. É a Serra de Anaconda Pintler, célebre pela bela paisagem montanhosa. Mas o rico cenário verde dá lugar a grandes extensões de marrom, devido às árvores mortas e doentes, vítimas do besouro do pinheiro. O inseto que faz buracos nas árvores normalmente tem uma função importante no ecossistema da floresta. Mas uma sucessão de verões quentes e secos demais e de invernos a menos levou a uma grande epidemia desses besouros. Mas essa não é a única preocupação das autoridades. Existe também o risco de incêndios. Esta região se perdeu completamente após ser atingida por vários raios no ano 2000, que produziram um incêndio devastador. Escondida no canto sudeste da Floresta Nacional de Bitterroot está a isolada comunidade rural de Sula. No passado, era a terra da tribo de índios Cabeça Chata do grupo Salish, que chamou a atenção pela hospitalidade. Porém, à medida que os fazendeiros brancos foram se instalando na área na década de 1870, a tribo foi forçada a ir para o norte. Uma das poucas relíquias que restaram daquela era turbulenta de transformações, quando os colonos foram se expandindo para o oeste, foi esta icônica escola de uma única sala. Ela data da virada do século XX, e seu encanto é ainda maior graças à pequena torre que abriga o sino. Escolas como esta eram comuns entre as comunidades rurais, onde um único professor ensinava os fundamentos acadêmicos para meninos e meninas de várias idades.
Em 2011, a Associação Histórica Local fez uma campanha para restaurar a escola, que estava em mau estado e que, com muita ajuda e doações generosas, recebeu a reforma de que precisava havia muito tempo. O nome da Floresta Nacional de Bitterroot, as montanhas, o vale e o rio derivam da flor chamada Bitterroot, que significa raiz amarga e que cresce nesta região. Para os índios cabeça chata, a flor era uma iguaria e tinha uma origem mágica. A lenda conta que uma mulher encheu o rio de lágrimas ao chorar por seu povo que passava fome. Sentindo pena dela, o sol enviou uma linda ave guardiã, que lhe deu de presente uma flor. Ainda que a raiz fosse amarga devido ao sofrimento dela, a flor alimentaria a ela e a seu povo. O rio Bitterroot, onde a mulher teria chorado, é desde então alimento para a alma. Começando na confluência dos braços leste e oeste, ele serpenteia pacificamente pelo vale, com uma linda paisagem e fauna. A agricultura, além da mineração e do turismo, é um componente vital da economia de Montana e gera mais de 2 bilhões de dólares por ano para o estado. Aqui no Vale de Bitterroot, a criação de gado é a maior fonte de renda rural. Isso significa que a demanda por feno é enorme e o solo fértil do vale é ideal para a sua produção. A aquisição crescente de cavalos também criou um mercado para o feno de maior qualidade. É uma importante fonte de renda para alguns fazendeiros que têm acesso às terras e aos equipamentos necessários. A colheita do feno é quase uma forma de arte e é um assunto intensamente debatido entre os fazendeiros que discutem que padrões são mais eficientes em termos de tempo e gasto de combustível. Tradicionalmente, o feno é cortado no sentido horário em padrões em espiral. Neste caso, são formatos oblongos feitos de fora para dentro. No lado leste do vale ficam as montanhas Bitterroot, que marcam o limite com o estado de Idaho. Com cumes imponentes e subidas longas e árduas até os principais picos, estas montanhas estão entre as mais impenetráveis dos Estados Unidos. Mas este lugar inóspito e inclemente também guarda um segredo que promete riquezas inimagináveis. Um mistério que se transformou numa lenda nestas paragens e há quase um século deixa os mineradores estarrecidos. A lenda do tesouro perdido de Bitterroot. Foi em algum lugar dessas montanhas em 1923 que Arthur Woods, um minerador solitário, trabalhou incansavelmente até que a neve e a falta de comida o obrigassem a voltar para o vale, com um cavalo carregado de, segundo dizem, mais de 30 quilos de ouro em pó. Arthur confidenciou ao amigo Bill Ward, um xerife local, que aquilo era apenas uma pequena amostra e que na primavera seguinte levaria o xerife admirado para aquele local. Infelizmente para ambos, quando a primavera chegou, Arthur tinha morrido de uma doença e nunca retornou à origem do tesouro. Durante os anos seguintes, o xerife e a irmã de Arthur procuraram pela mina. Mas foi em vão. O neto de Arthur continuou as buscas até a década de 60, assim como muitos outros desde então. Mas ninguém jamais encontrou o tesouro perdido de Arthur, como ficou conhecido. No coração do Vale de Bitterroot fica a cidade de Hamilton, com aproximadamente 4.000 habitantes. Centenas de pequenas fazendas e pomares rodeiam a cidade, aproveitando o clima ameno e protegido pelas duas serras, uma de cada lado. É difícil encontrar um lugar neste vale que não tenha uma ligação com a febre da mineração. E Hamilton não é exceção. A cidade foi fundada por Marcus Daly, um magnata do cobre, no fim do século XIX. Com o objetivo de criar um polo de transporte para sua madeireira, ele recrutou James Hamilton e Robert O'Hara para projetar e construir a cidade que ele imaginou, incluindo um banco,
lojas, mercados, uma escola e 4 igrejas. O nome da cidade homenageia Hamilton, e O'Hara foi nomeado prefeito. E seguindo a tradição dos milionários reis do cobre, Daley construiu uma casa na cidade que criou para não deixar sombra de dúvida quanto ao seu poder e status. A Mansão Marcus Daley. Construída em 1890 como residência de verão, é uma imponente casa em estilo vitoriano da Rainha Ana, com 25 quartos, 15 banheiros e 7 lareiras. Depois da morte de Daley, em 1900, a mulher dele remodelou a mansão, dando a ela o estilo neo-georgiano atual. Este local de interesse histórico nacional hoje é administrado pela Sociedade de Preservação da Mansão Daley e está aberto ao público. As exposições contam a história da ascensão de Daley, de imigrante irlandês da classe operária, a um dos 3 reis do cobre que controlavam a indústria de mineração em Montana. Além da criação de gado de corte, Hamilton tem uma grande tradição de criação de cavalos. É outro legado deixado por Marcus Daley. Ele tinha o sonho e a paixão de estabelecer o maior centro de criação e adestramento de cavalos de corrida do país. Ele acabou adquirindo diversas propriedades no Vale de Bitterroot para estabelecer uma fazenda com extensão de quase 90 km². Contratou os melhores adestradores, veterinários e jockeys da América do Norte. E em pouco tempo, seus cavalos estavam quebrando recordes nos principais hipódromos do país. Em 1901, após a morte de Daley, 369 dos seus cavalos de corrida foram vendidos numa série de leilões no Madison Square Garden, em Nova York. Foi uma das maiores vendas do gênero que o país já testemunhou. O leste do Vale de Bitterroot é delimitado pelas montanhas Sapphire, que protegem a área natural de Welcome Creek. O nome das montanhas se deve à abundância de safiras de qualidade, que há mais de 100 anos são extraídas desta região. Aliás, as safiras são tão comuns por aqui que foram abertos diversos centros turísticos em que os visitantes podem sair eles próprios em busca de tesouros. O estilo de vida dos fazendeiros pioneiros deu origem a algumas das imagens mais românticas e duradouras do velho oeste americano. E o desejo, especialmente entre quem vive em cidades, de vivenciar a simplicidade e o esplendor da vida de cowboy, fez surgir por todo o estado hotéis-fazendas com essa temática. Este é o exclusivo hotel-fazenda de Rock Creek, onde a aventura, estilo faroeste, é complementada com acomodações de luxo e muito conforto. É claro que as cavalgadas são um grande apelo, mas os hóspedes também podem praticar pesca, tiro, trilhas e até mesmo esqui nos meses de inverno. Os hotéis-fazenda temáticos começaram a surgir na década de 20, quando a prosperidade após a Primeira Guerra e a popularidade dos filmes de faroeste fizeram este segmento crescer depressa. Este hotel é a realização de um banqueiro próspero, Jim Manley. Desde que era jovem, ele sonhava em um dia ter uma fazenda com cavalos, armas e muito espaço ao ar livre. O itinerário segue para o nordeste, pelo sopé das montanhas John Long. Uma rica paisagem de colinas, prados e florestas esparsas conduz a um dos lugares mais lúgubres de Montana. Como uma cicatriz em um lado de uma montanha está a cidade fantasma de Granite. Ela já foi a maior comunidade de mineração de prata do estado, com mais de 3.000 habitantes. Hoje, a Rainha da Prata de Montana, como já foi conhecida, está completamente deserta. Assim como o minério de prata, os residentes de Granite se foram há muito tempo, e as poucas construções que restam foram abandonadas e estão ruindo. Mas no auge, na década de 1890, era uma cidade agitada, cheia de mineradores, comerciantes e suas famílias.
Como chegavam imigrantes de todos os cantos do mundo, logo se formaram bairros. Daí surgiram ruas com nomes como Via dos Finlandeses, Rua da Cornualha, Via Donegal. A Avenida Magnólia, apelidada de Rua das Meias de Seda, era onde morava a elite social, como os gerentes e superintendentes das minas, além de médicos e outros profissionais. Havia ainda uma população significativa de chineses, que moravam na parte baixa, ao lado do Distrito da Luz Vermelha. O centro social desta comunidade fervilhante era a sede do Sindicato dos Mineradores. Construído em 1890, costumava apresentar trupes teatrais itinerantes e danças locais. Assim como outras comunidades mineradoras do oeste americano, Granite sofreu um terrível impacto quando o preço da prata despencou em 1904. Em questão de um ano, a população da cidade caiu de cerca de 3.000 para somente 140 habitantes. A mineração em pequena escala prosseguiu, mas Granite virou praticamente uma cidade fantasma. Mais tarde, em 1958, um incêndio destruiu a maioria das estruturas. A última habitante de Granite, May Werning, continuou vivendo aqui muito após todos os outros partirem. Ela passou muitos anos como responsável pela cidade e pelo suprimento de água para as fazendas de Deer Lodge. Ela morreu em 1969, aos 75 anos. Hoje, o local da antiga cidade é preservado como Parque Estadual de Montana. A última parte desta viagem começa na cidade de Deer Lodge. Uma importante estação de trem no passado, hoje Deer Lodge é mais conhecida pelo complexo de museus históricos que ocupou o lugar da infame prisão estadual de Montana. Construída em resposta à criminalidade descontrolada, ela encarcerou os primeiros prisioneiros em 1871 e, em um mês, já estava superlotada. Em 1959, uma rebelião violenta virou notícia quando os prisioneiros tomaram o controle da prisão durante 36 horas, até que a Guarda Nacional a invadiu e restaurou a ordem. Ela foi finalmente fechada em 1979 e hoje é o Museu da Antiga Prisão, que abriga as coleções mais variadas, de caminhões antigos até artefatos do Velho Oeste. Finalmente, nesta terra praticamente natural e selvagem, esta viagem termina num local que foi, no passado, o coração de um império de criação de gado do século XIX. A fazenda de Grand Course, considerada de interesse histórico nacional. Mantida e gerenciada pelo Serviço de Parques Nacionais, é uma fazenda em funcionamento, mas com uma diferença. Também está aberta ao público como um museu vivo que celebra a indústria de gado do oeste americano, iniciada na década de 1850. A fazenda foi fundada pelo comerciante de peles John Grant e depois expandida pelo barão do gado, Conrad Course. Ele chegou a ter 50.000 cabeças de gado e 40.000 quilômetros quadrados de pastos, aproximadamente o tamanho da Suíça na Europa. Hoje, a fazenda ocupa a extensão ainda considerável de 6 quilômetros quadrados. Os visitantes podem explorar várias das construções, incluindo a elegante sede da fazenda, que já foi a maior residência de Montana, e os dormitórios, onde os cowboys e assistentes da fazenda dormiam, comiam e se divertiam. Ainda hoje, os fazendeiros continuam a tradição da vida rural, vigiando o gado, consertando cercas e cuidando dos cavalos diante do admirável pano de fundo da paisagem de Montana com seu vasto céu aberto. É um grande símbolo do oeste americano e um ótimo lugar para terminar esta jornada.